Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos continuar aqui impulsionados pelos nossos sonhos. E por que pensar num tema assim? Porque, de fato, você sabe bem disso, a nossa vida haverá de ser impulsionada por aquilo que encher seu coração, meu coração, nosso coração. Você sonha e já tem aí uma idealização daquilo que Deus haverá de fazer. E, evidentemente, que você não pode parar no sonho, você precisa avançar muito para além disso. Mas seu coraçãozinho, meu coração, nosso coração, o coração da igreja, precisa andar sobrecarregado, encharcado daquilo que sejam, na verdade, os sonhos de Deus para a sua igreja, para a nossa vida. Você deve ter acompanhado comigo a presença de um super jovem aposentado americano de 20 e poucos anos, esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, 1 ou 2 semanas atrás, o Michael Phelps, aquele nadador espetacular, tão espetacular que já ganhou 22 medalhas olímpicas em 3 Olimpíadas sucessivas, das quais 18 só de ouro. Para vocês terem ideia do gigantismo das suas conquistas, esse número de medalhas de ouro é quase o tanto de medalhas de ouro que o Brasil, em todos os esportes, em todas as suas Olimpíadas, já conquistou. E o Phelps esteve aqui no Brasil, a visita relâmpago, um dia somente, esteve lá na comunidade do Alemão, acho que foi isso, nadou por lá com a criançada, vários de vocês devem ter visto, mas me chamou a atenção a declaração dele, o impulso dado pelo seu sonho. Ele disse exatamente isso naquela entrevista, 10 dias atrás, 2 semanas atrás. Muita gente me pergunta como cheguei até aqui. Cheguei graças a meu sonho. E o garoto radicalizou para dizer assim: nunca deixei que nada nem ninguém se colocasse à frente do meu sonho. Aqui, o que desejamos não é nenhum tipo de viagem egocêntrica, ególatra, ou que busque exaltar a uns ou a outros. O que nós desejamos é, da palavra de Deus, tirar aquilo que sejam os pensamentos do Senhor a nosso respeito. E a gente cantou aqui, você cantou comigo, nós cantamos de maneira tão feliz, tão abençoada e abençoadora, que Deus tem planos que transcendem muito as conjecturas do nosso coração. As mais altas intenções e desejos do meu coração, do nosso coração, são em muito superadas pelos planos que Deus tem para nós. E são planos de paz, e são planos de graça, e são planos de bênção. Razão pela qual nós estamos aqui refletindo sobre os sonhos de Deus para a igreja. O texto é o texto de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta. Você já ficou de pé, mas vou pedir que você fique de pé outra vez para a gente ler o capítulo inteiro, um capítulo curto, que principia a descrição e as exortações de Paulo a essa belíssima, jovem, super jovem igreja em Tessalônica. Nós vamos continuar tratando desse tema no próximo domingo. O presbítero Ângelo, de volta de uma viagem à Europa, vai estar aqui. Depois, no domingo, dia 25, pastor Antônio Carlos, tratando desse mesmo tema. Um tema único, olhado segundo várias perspectivas, diferentes matizes. Hoje pela manhã, pastor Vanderlei tratou disso de maneira belíssima, uma mensagem especial. Aqui vamos falar sobre igreja que transtorna a desordem da cidade. Marcinha me ligou nesses dias, como ela sempre faz, querendo saber qual era o título da mensagem. Eu disse para ela: Márcia, o título é esse. Eu sei que ela estranhou, porque ela parafraseou o título dizendo assim: igreja que transtorna a bagunça da cidade. Eu falei: não, Marcinha, eu disse igreja que transtorna a desordem da cidade.
essa igreja foi plantada e o espanto chegou na cidade de Tessalônica, cidade grega. Atos capítulo 17, versículo 7, lá aparece esse registro. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. O texto nos diz o seguinte, capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Que Deus abençoe e aplique no nosso coração, no seu coração, a sua inspirada palavra. Você pode se assentar. Queridos irmãos e irmãs, a igreja que transtorna a desordem da cidade, ou seja, pelo Espírito Santo, opera na cidade onde tem sido colocada para ordenar, segundo o reino de Deus, a desordem reinante. E talvez você se surpreenda com isso, em primeiro lugar, uma igreja que tem deficiências e falhas a serem reparadas. Você precisa saber que ao estarmos aqui propondo uma igreja idealizada, ideal, de sonhos, nós temos que ser realistas o bastante para entender, para admitir, para aceitar que a operação é divina, mas a matéria-prima é absolutamente humana, portanto, falha, com deficiências e demandando larga, profunda, intensíssima operação de Deus na reparação das nossas deficiências e das nossas falhas. Você veja comigo o texto de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, esse mesmo texto no capítulo 3, versículo 10. Paulo, depois de elogiar, de dar muitas graças a Deus pela vida, pela qualidade da fé pujante que havia em Tessalônica, diz assim, do seu anseio em rever aqueles irmãos, verso 10 do capítulo 3, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Uma igreja belíssima, uma igreja de sonhos, uma igreja, entretanto, formada de gente como você, como eu,
todos lavados pelo sangue de Jesus, com deficiências na sua fé. Espaço muito grande para avançar, para crescer, para melhorar. No capítulo 5 da mesma carta, versículo 14, diz Paulo assim: bela igreja, igreja de sonhos, mas entre vocês, a gente desanimada, a gente cansada. Verso 14 do capítulo 5. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Havia até alguns insubmissos entre eles. Igreja de sonhos. Consoleis os desanimados. Gente passando por profunda, intensa tribulação e com isso recebendo o reflexo, o impacto dramático dessas mesmas tribulações e se sentindo desanimado na sua trajetória de fé. E ampareis os fracos. Na igreja de sonhos havia gente fraca. E sejais longânimos para com todos. Meu querido irmão ou irmã, por que é que eu insisto em começar essa nossa reflexão sobre uma igreja que haverá de, pela graça de Deus, fazer um santo barulho na sua cidade, transtornando a cidade para reordená-la segundo os valores e os conceitos do reino de Deus? Por que começo para dizer e insistir em que essa é uma igreja em que há deficiências na fé e falhas a reparar? Em primeiro lugar, para você, com o realismo bíblico, não se frustrar e algum tipo de frustração que na vida de alguns se torna irreparável. Gente que idealiza tanto o outro, a igreja, que se converte, vai avançando, encontrou o céu, para daqui a pouco descobrir que há muitas deficiências e falhas a serem reparadas. Você sabe, tanto quanto eu sei, que muitos casamentos fracassam por conta daquela idealização exagerada, sem doses maciças de sólido realismo. Você lê o texto de Cantares e vai verificar que no meio daquela poesia toda há sempre um toque de realismo, para dizer, romanceio ao máximo a sua relação conjugal e familiar. Mas saiba que haverá tribulações, saiba que haverá espinhos, dificuldades, dores, dramas a serem vencidos. E isso não é diferente do que se passa na nossa experiência na igreja dos nossos sonhos. Você não precisa ser ácido e azedo e tão pessimista com o gênero humano quanto um compositor já falecido, brasileiro, de música popular, foi parceiro de Paulo Coelho, Raul Seixas, que disse o seguinte, veja só como é que ele enxergava a humanidade. Ele disse assim: quanto mais conheço a humanidade, mais eu amo os meus cachorros. Você desculpe eu citar, você não precisa chegar nesse ponto de desacreditar das pessoas, não é assim. Salmista, orando a sua oração, disse: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Não era verdade. Mas você precisa saber que mesmo na igreja dos sonhos, enquanto for igreja militante, cá nesses sítios, nesse mundo, haverá sempre sérias, graves, grandes, graúdas deficiências a serem reparadas. Você precisa saber disso também, porque essa consideração a respeito da minha própria condição, da sua, nossa, diante de Jesus, diante da santidade de Deus, me faz muito mais agradecido. Eu, um vil pecador, recorrente pecador, amado por Jesus, a ponto de, por mim, dar-se voluntariamente na cruz do Calvário. E com esse vil pecador, por conta da injunção do poder do Espírito Santo, Deus haverá de fazer uma santa balbúrdia nessa cidade. Com estes pecadores, lavados pelo sangue de Jesus, uma grande revolução está em marcha.
Deus haverá de fazer muito mais do que os nossos mais idealizados sonhos, operando com a nossa vida. De gente que fracassa, de gente que cai, de gente que falha, mas de gente que avança por causa do sangue de Jesus. Essa consideração faz você ancorar-se exclusivamente na graça. Essa consideração faz você realista diante de si, diante da vida, depender só de Deus. Saber que a revolução em curso, em marcha, vai se dar e está se dando por conta da operação dos recursos sobrenaturais de Deus. E não porque você atende ou eu atenda aos padrões de Deus. E é fundamental que você reconheça isso também, porque quem assim se vê diante de Deus, diante da vida, diante da santidade do Senhor, do sangue de Jesus, se torna muito mais generoso com o seu irmão, com a sua irmã, com as fraquezas dele, com as fraquezas dela, porque se conhece a si mesmo, se torna longânimo, porque deixa de exigir do outro aquilo que ele mesmo, que você mesmo, não é capaz de entregar constantemente. Quem se enxerga sob a luz das Escrituras e se vê assim, vil pecador, lavado pelo sangue de Jesus e assim feito novo, é muito mais paciente com os outros, é muito mais tolerante com os outros, porque sabe de que matéria ele próprio é feito. E é por isso que Paulo diz: sejam longânimos com todos, ajudem os fracos a se levantarem, consolem os desanimados, exortem os insubmissos, usem de ampla generosidade, de grande paciência, de muita longanimidade com todos, porque vocês bem sabem de que matéria vocês são feitos. Mas ainda, se de um lado é preciso reafirmar e afirmar que a igreja que transtorna a desordem da cidade para implantar pela graça de Deus a ordem do reino de Deus, é a igreja que tem deficiências e falhas a reparar, mas também é a igreja que progride continuamente. E essa é a maravilha do equilíbrio de quem reconhece as suas falhas, não idealiza uma igreja militante, cá nesses sítios, lá nos céus, vai ser diferente. Mas enquanto estivermos aqui, haverá falhas a reparar. Mas, por outro lado, essa é uma igreja que avança, que progride, que cresce, que melhora a cada dia. É o contraponto de equilíbrio para você não ter, na ideia de que é pecador, a justificativa para a mediocridade, para que cristalização na sua vida do erro, para a estagnação espiritual. Veja comigo o que é que Paulo diz nessa mesma carta, versículo 12 do capítulo 3, carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz assim, vejam que coisa maravilhosa: e o Senhor, verso 12 do capítulo 3, vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Capítulo 1 que nós lemos, Paulo diz: eu dou tantas graças a Deus. Nós aqui nas nossas reuniões de oração a favor de vocês, damos muitas graças pela abnegação do vosso amor. Entretanto, diz Paulo no verso 12 do capítulo 3, cresçam, progridam, avancem. Verso 1 do capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Verso 10 do mesmo capítulo 4. E na verdade estáis praticando isso mesmo,
para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Essa é a igreja dos nossos sonhos. Igreja com falhas, sim, mas que se apercebe a cada dia num bendito círculo, numa rota maravilhosa de crescimento, de progresso continuado. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vejam que maravilha, tempos depois Paulo escreve para a mesma igreja e lhes diz assim: irmãos, verso 3 do capítulo 1, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Que maravilha, que pujança, que sinal de vida, que divina efervescência de uma igreja com falhas, com fé insuficiente, deficiências a reparar, mas num glorioso, bendito processo de crescimento, de melhora, progredindo mais e mais, mais e mais. Refletindo sobre esse texto, me lembrei dos meus tempos de escola dominical, criançada, lá na primeira igreja, e a gente cantava um corinho que eu nunca esqueci, que era o seguinte, estou olhando para o Henrique, porque ele é mais ou menos da minha geração, poderia olhar para o irmão Ângelo aqui, mais ou menos da minha geração, devem ter cantado o mesmo corinho, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é minha vida real, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Um dos meus textos prediletos é que a gente pode selecionar textos para dizer que são os prediletos nessa bendita, global, integral Escritura, a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 4, versículo 18. O que é que se diz ali? Qual é o percurso da igreja dos nossos sonhos, dos meus sonhos, dos sonhos de Deus? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O dia não raiou completamente, mas a nossa vereda é essa, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É como se Deus estivesse em nós operando uma cirurgia plástica restauradora da imagem que se perdeu lá no pecado no Éden. E é isso, exatamente isso que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, acho que versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Igreja que olha para trás, para ontem, e diz: louvado seja o Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje, a despeito das falhas a reparar, estamos melhores do que ontem. E é por isso que essa igreja confunde a cidade sem Deus, porque os processos naturais da vida indicam que haverá desgaste progressivo. Não é assim que se passam nas relações pessoais, familiares, a maior parte delas? Primeiro, a novidade do vinho, servido no início da festa. Depois, o desgaste da habitualidade, da troca insuportável de fraquezas e problemas. Esse é o processo costumeiro e habitual da vida sem Deus. A confusão se estabelece lá fora quando muitos perceberem que você, feito da mesma matéria-prima, sujeito às mesmas fraquezas, aos mesmos embaraços, pecados, idiosincrasias, melhora a cada dia. Vocês já devem ter visto disso. Gente que
piora com o tempo. Já perceberam isso? Esses dias, lendo um artigo sobre uma questão qualquer, nem me lembro, guardei a frase do articulista. Ele disse assim: o único defeito que não piora com o tempo é a inexperiência. Interessante. Porque a experiência você vai ganhando de qualquer jeito. Mas com Jesus, a igreja que enche o nosso coração de sonhos é uma igreja que melhora a cada dia. Cada dia um novo e belíssimo traço da imagem de Deus que se perdeu no pecado, reconstituída pela gloriosa operação do Espírito Santo que atua na sua vida e na minha vida. Como nos verão daqui a um ano? Exatamente do mesmo jeito? Alguém, talvez o pastor Jeremias, que deve estar com a gente aqui no aniversário da igreja, que nos visita de tempos em tempos, longos tempos, mais curtos tempos. Será que a observação indica que continuamos do mesmo jeito? E mais lamentável seria, essa gente piorou. Será que as pessoas com as quais eu convivo vão indicar que tipo de processo que se passa na minha experiência humana, de caminhante, de cidadão? Melhora a cada dia ou piora progressiva e continuamente? Sugiro fortemente nessa noite que você, no seu coraçãozinho aí, agora mesmo, inventarie-se para descobrir que elementos precisam de urgente foco para melhoria. Igreja que manifestava uma operosa fé. Será que isso nos falta? Ou há espaços a melhorar? Igreja abnegada no exercício do amor. Seria aí a área foco. Igreja firme na sua esperança, reportando-se o tempo todo aquele glorioso dia. Coração posto nos céus, todos os tesouros ajuntados nos céus. O que há para ser objeto de exposição à luz do Espírito Santo para você melhorar urgentemente, para nós crescermos urgentemente? O que se conquistou, louvado seja o Senhor por tudo isso. Mas agora os desafios são muito diferentes, são novos. Eu não posso fazer frente às pressões dessa vida e dessa cidade sem a graça do Espírito Santo, a graça de Jesus, para fazer de mim uma pessoa melhor a cada dia. A igreja que haverá de transtornar a desordem da cidade é uma igreja que tem deficiências e falhas a reparar, como dissemos. É uma igreja que progride continuamente, mas também é uma igreja criteriosa na seleção das suas referências e dos seus modelos. Vejam comigo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 6 do capítulo 1. Nós lemos. Vamos reforçar esse texto para você ver que maravilha. É Paulo dizendo: vocês são a igreja que enche o nosso coração de gratidão, porque, verso 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Vocês escolhem com muita precisão, com divina acuidade, as suas referências, os seus heróis, aqueles que haverão de inspirar as suas vidas. Capítulo 2, versículo 14, da mesma carta, diz Paulo assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus. Vocês
nos tem imitado, disse Paulo, e ao Senhor, a nossa maior referência. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso maior modelo, o nosso super grande definitivo referencial. Mas diz ele, há gente boa também por aí, a quem vocês podem imitar. Disse ele ainda, sobre esse mesmo assunto, capítulo 3, versículo 7, da segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos. Quais são as nossas referências? E por que é tão importante, tão fundamental você ser seletivo na hora de eleger as suas referências? Porque evidentemente que, via de regra, você compra quase que o pacote inteiro. Você compra aquilo que te agrada e junto os valores, os comportamentos, os propósitos de vida, as intenções, os ideais. E aqui, você me desculpe um exemplo, especialmente a nossa querida garotada, sem querer ser moralista de jeito nenhum, mas vejam o que aconteceu esses dias no Rio de Janeiro. Lady Gaga esteve aqui. A garotada sabe quem é, não sabe? Todo mundo sabe? Aquela que é dita como sendo herdeira do reino pop de Michael Jackson, alguma coisa assim. E uma legião, não sei se ela conseguiu encher lá aquela arena no Rio Centro, alguma coisa assim, 90 mil jovens alucinados e muitos imitando até os trejeitos da Lady Gaga. Peruca azul, tudo, o pacote vem completo, por inteiro. E ela, carinhosamente aos seus fãs, se refere como dizendo, vocês são os meus pequenos monstros, little monsters. Eu sou a mãe monstra. E assim, uma estranha sinergia acontece. Referências a se imitar. E o que eu disse a vocês é que, via de regra, o pacote vem por inteiro. Longe de mim sugerir aqui que você não pode apreciar elementos da cultura da nossa cidade, de jeito nenhum, há muita coisa boa, fora dos ambientes circunscritos pela igreja. Por quê? Porque a graça comum, essa que Deus lança sobre todos, salvos e não salvos, opera aqui e acolá. Lampejos da imagem de Deus aparecem na nossa cultura. Só que você precisa ser criterioso, seletivo, analisar criticamente essas referências para não absorver o pacote inteiro. Ouvi uma música, perguntei a Fernandinha, Fernandinha, quem é esse cidadão que canta essa música? E a música começava assim, eu quero ser um bilionário. Em inglês. A frase seguinte é impublicável, porque contém um sonoro palavrão. E o cidadão vai sonhando, ele diz assim, eu acordo e vejo o meu nome brilhando, o que eu desejo mais é ser rico como Oprah Winfrey, ter um show como ela tem. O que é que se pode dizer de uma referência empresarial como Ike Batista? Um homem de negócios impressionante, a sua capacidade de gerar negócios. E eu não vou fazer comentários aqui, trabalhando numa empresa de petróleo, não vou falar do concorrente, para vocês, do que a gente percebe das suas estratégias. Mas você precisa ser cuidadoso na hora de eleger as suas referências, porque eventualmente vai comprar o pacote inteiro. O maior sonho dele é ser o maior bilionário do planeta.
mais que Bill Gates, Warren Buffett e alguns outros tais. Paulo agradece a Deus pela vida preciosíssima daquela igreja para dizer: vocês se miram em Jesus, a mais gloriosa, insubstituível das referências. Mirem-se no Senhor. Em alguns que há entre vós, eu peço a Deus que multipliquem-se entre nós as preciosas referências de gente com a mesma humanidade, minha e sua, mas que cresce a cada dia, que manifesta no seu viver diário esta inabalável fé, confiança em Jesus, que deseja avançar sincero e honestamente. Vamos escolher bem as nossas referências. Eu não resisto em mencionar para vocês, sobre essa história de comprar o pacote inteiro, uma história real que se passou aqui na nossa igreja há tanto tempo que eu acho que eu posso contar. Não vou dizer o nome dos santos em questão. Uma irmã solteira idealizando o seu candidato. E ela disse: eu gostaria de casar com alguém que tivesse a cabeça do pastor fulano de tal, que era pastor aqui da igreja, e o corpo do pastor Beltrano. Eu encontrei um desses citados no sonho daquela jovem, disse assim: fulano, eu não sei se ela elogiou a sua cabeça, a sua inteligência, o seu valor intelectual, ou acabou com o seu corpo. E falei com outro: fulano, bota as barbas de molho, porque de você só presta o corpo, a cabeça está totalmente prejudicada. Quais são as nossas referências? Você quer fazer um teste para saber onde é que você está? Se Deus propusesse a você o que propôs a Salomão: Salomão, me peça o que você quiser, e eu vou fazer. De maneira parafraseada, se te fosse dada a oportunidade de ser alguém diferente de quem você é, quem você idealizaria? Mas não vale combo, a cabeça de um, o braço do outro, o coração do outro, e esse androide não existe. Talvez daí a gente tenha uma boa referência, um bom termômetro de como passam-se as nossas referências no nosso próprio coração. E se você puder extrair como referência empresarial, você que é empresário, algumas técnicas de Ike Batista, faça assim, mas cuidado para não comprar o pacote inteiro. Da mesma forma, os outros que produzem música, que produzem arte, coisa maravilhosa, que tem o traço da divindade, do Deus Criador, mas cuidado para não absorver o pacote inteiro. E quando se tratar de referências de caráter e de valor, então, aí você precisa ser duplamente cuidadoso. Durante o mês de janeiro, fevereiro, nossa escola bíblica dominical vai ter aqui um curso de verão imperdível. Vamos estudar sobre o tema Por que sou cristão? Muitas referências produzidas pelas Escrituras e colocadas num livro homônimo, escrito pelo pastor John Stott. Grande referência, maravilhosa referência. Já está feito o comercial, que vai ser repetido aqui muitas vezes. Finalmente, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja dos nossos sonhos, que transtorna a desordem da cidade, é gente olhando para você e dizendo: esse cidadão, essa cidadã, esse jovem, esse senhor, essa senhora, tem feito aqui uma pequena revolução. Quando Bettini pregou o Evangelho
para o Reneu, meu querido amigo, estabeleceu-se uma santa desordem na sua vida, porque sem Jesus a casa andava desordenada. De modo que essa igreja com a qual sonhamos é a igreja que conhece o evangelho de poder pregado a Reneu e toda a sua casa, e o poder do evangelho. Versículo 6 do capítulo 1 dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, diz ele assim: o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. A igreja dos nossos sonhos, que haverá de revolucionar a cidade, é a igreja que conhece o evangelho de poder e o poder associado a esse mesmo evangelho. O evangelho é o que anunciamos aqui. Nada haverá de substituir na nossa pregação, na nossa mensagem, nos nossos programas, e Deus assim nos ajude, a essência do evangelho do Senhor Jesus. Estas boas novas que produzem mudança. Se você quiser saber, em síntese maravilhosa, síntese completa dos termos do evangelho de Jesus, leia Efésios capítulo 2, o texto principia assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nada pode substituir a centralidade da essência do evangelho como nossa mensagem principal. Nenhum programa, nenhuma tática, nenhum arranjo, nenhum tipo de planejamento, nenhum dos gloriosos desdobramentos do evangelho, justiça social, integração cultural para sermos mais sal e mais luz, nada pode substituir o evangelho, a anunciação das boas novas. Essa é a mensagem central que deveremos pregar e que pedimos que o Espírito Santo nos ajude a viver. Associada a essa mensagem, é Paulo escrevendo, mensagem maravilhosa: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Sempre que o evangelho é feito centro da nossa vida, da nossa pregação, da nossa experiência de igreja dos sonhos, o poder do Espírito Santo, a ele se faz acompanhar inexoravelmente. Poder para desfazer grupos de poderes que nos espaços ocupados por Satanás andam a operar. E é por isso que o evangelho de poder e o poder do evangelho transtornam a cidade. Que poderes são esses que precisam ser desalojados pelo poder do evangelho, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo? Em primeiro lugar, Paulo disse aqui nesse mesmo capítulo que nós lemos, primeiro capítulo, os ídolos, gente sem Jesus, comandada e governada por ídolos plantados nos seus corações. E Paulo diz aqui: o evangelho chegou entre vocês de maneira tão poderosa que vocês se converteram dos ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, vale dizer o que disse recentemente, que idolatria é bem mais do que ter certas imagens dentro de casa. Alguém se converteu faz tempo, participa aqui do nosso louvor, e convocou alguns pastores, um casal se converteu, tinha um monte de imagens na sua casa, praticavam cultos estranhos à palavra de Deus e a Deus, e chamou um grupo de pastores para irem à sua casa desfazer tudo aquilo. Lá fomos nós. Mas existe uma batalha mais subreptícia, mais sutil, mais dramática, é a que se estabelece dentro do seu coração, do meu coração. E é por isso que João, escrevendo na sua primeira carta, encerra o texto dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
Idolatria é o pecado fundamental que precisa do poder do Evangelho para ser desalojado, para ser confrontado, para ser subjugado. E na visão de Agostinho, Santo Agostinho, pecado é um amor desordenado, mal dirigido. Sempre que alguma coisa ou alguém tiver lugar de proeminência no seu coração, como sendo alvo do seu maior amor, deixando Deus numa posição secundária, aí se estabeleceu a idolatria. Qualquer situação em que no seu coração, no meu coração, mesmo de crentes, houver o esforço para buscar sentido e valor da vida, para autenticar a nossa existência, alguma coisa diferente de Deus, aí a idolatria se estabeleceu. Porque saiba você, e esse é o testemunho contundente da palavra de Deus, sempre haverá um governo sobre você, sobre a minha vida. A questão é saber quem governa. E o poder do Evangelho vem para estabelecer o governo definitivo do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Existe um outro poder a ser derrotado de maneira subsidiária. O poder da morte e do inferno. Texto fortíssimo da profecia de Oséias, capítulo 13, versículo 14, diz assim: eu os remirei, é o Senhor Jesus dizendo, do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Onde o Evangelho existe, onde ele alcança o coração de um homem, de uma mulher, de uma família, a morte é completamente subjugada. O inferno é completamente vencido, com todos os seus impactos e efeitos colaterais, e diretos também. O poder do Evangelho alcança a cidade para transtornar a sua desordem, derrotando a morte e o inferno. Mas existe um terceiro poder a estes associado. Quem vive a idolatria, não sujeito a Jesus, namora o tempo todo com a morte e com o inferno. Mas ainda é o poder do próprio adversário, tentador. Leia depois com calma a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e a segunda carta, e você vai perceber quantas vezes Paulo se refere explícita e diretamente ao maligno, ao tentador, ao homem da iniquidade. O poder do Evangelho destrói, desfaz completamente o poder de Satanás na minha vida e na sua vida. Para isto se manifestou o Filho de Deus, diz João na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, para destruir as obras do diabo. E aqui encerro essa meditação para nós orarmos em seguida. Um mês atrás, ou um pouco mais que isso, contei isso para os irmãos da nossa classe aqui de Escola Dominical Vida Cristã. Fui com o pastor Antônio Carlos, nosso presbítero Marcos Simas, foi também comigo, a comunidade do Jacarezinho. E Antônio já tinha me prevenido, dizendo, lá o que se tem é uma visão do inferno, sem nenhum exagero. Antes da tomada pelo BOP, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, um mês atrás, exatamente uma semana antes, e lá fomos nós, chegamos definitivamente o quadro mais horrível que eu pude testemunhar. E disse, Antônio, só não fico mais chocado porque você já tinha me prevenido várias vezes. Um campo de futebol gigante, tamanho de um campo de futebol oficial, um mar de gente perdida, destruída pelo crack, no meio de uma montanha de lixo, no meio de vários porcos.
E naquele cenário de horror, na saída da favela, e ali entramos, evidentemente, com autorização dos que mandavam naquele lugar, junto do segundo homem daquela favela, Antônio Carlos me apresentou um jovem, magricelinho, e disse, ele tem uma história muito bonita para contar, e ele falou da sua história rapidinho para a gente ali na saída, e falou para o traficante do nosso lado, Jesus me libertou do crack. E eu pensei, Senhor, é com esse poder que nós sonhamos, evangelho pregado, autêntico, verdadeiro, para transtornar a vida dessa cidade doente. Eu quero chamar vocês aqui para uma oração. Nós temos orado frequentemente, por várias causas, por várias questões. Quero orar com vocês agora. Nós temos aqui os pedidos, vamos orar, vamos incluí-los nessa mesma oração. Mas também, de maneira particular, e antes de virem aqui os pedidos, você, irmão, irmã, quem sabe alguém nos visitando nessa noite que sente que o seu coração precisa dessa grande revolução promovida pelo poder do Evangelho de Jesus. Deseja melhorar, deseja crescer, deseja ser um instrumento, um revolucionário a transtornar os rumos e a desordem de uma cidade doente onde Deus nos tem colocado. Você pode vir até aqui para a gente orar, em seguida os pedidos. Nós vamos fazer essa oração juntos. Quero incluir nessa hora nossa querida missionária Ana Maria, que acho que está aqui. Vamos orar por ela também. Pedir que o Senhor a acompanhe de volta à Índia. Quero chamar também a Mária, faz 15 anos, na quarta-feira que vem, nós vamos colocar a vidinha preciosíssima da jovem Mária, a quem Jesus chamou, tantos jovens aqui entre nós, prontos para serem esses agentes da grande revolução, do santo transtorno que Deus está por fazer na nossa cidade. Vamos pedir que Deus assim faça com a vidinha querida, preciosíssima da Mária, seus pais ali com a gente. E nós vamos incluir também o José Dilson, por amor de Jesus e desse evangelho glorioso. Lá está o José Dilson, numa masmorra escura e terrível, com a irmã missionária Zeneide. Vamos orar juntos. Senhor amado, nosso coração constrangido se apresenta diante de Ti, num desejo tão intenso de que nos uses. Nós, feitos dessa matéria pecadora, recorrentes pecadores, mas Pai Celeste, resgatados pelo glorioso preço do sangue de Jesus. Ó Senhor, como desejamos crescer, avançar, nos parecer dia a dia mais contigo, absorver os traços da Tua imagem perfeita, santa, termos uma fé que não se desgaste com o tempo, mas que reverdeça, que se torne mais e mais brilhante, bela, operosa para o louvor da Tua glória. Ó amado Jesus, visita-nos aqui, a esse povo Teu pequeno rebanho, para que um grande transtorno se estabeleça nessa querida cidade de Niterói, avançando por onde quer que Deus nos leve.
o transtorno da implantação da ordem do reino de Deus. Senhor, colocamos diante de Ti esses pedidos que representam sérias aflições, causas difíceis, impossíveis, nada é possível para o Teu poder. O poder do Evangelho, que destrói os ídolos, que derrota a morte e o inferno, que desfaz toda a obra do diabo. Em nome de Jesus, despede agora mesmo as respostas que encham os corações de consolo, de confiança, de uma nova e genuína alegria no Espírito Santo. Aqui juntos rogamos que abençoe os nossos missionários transculturais, gente que tem dado a sua própria vida por amor desse evangelho de poder. Manifesta em suas vidas o poder irresistível do evangelho, abrindo a cadeia, abrindo a jaula montada pelo diabo, derrotando as trevas. Ó Senhor, vai com tua serva querida Ana Maria, derrama sobre ela uma nova porção de vida, de saúde, de unção, do poder do Espírito Santo. Ah, Pai Celeste, aos jovens da nossa igreja, em seus corações ateia fogo. Senhor, para que essa santa e divina efervescência seja incontrolavelmente perturbadora no meio dessa cidade doente. Abençoa a Mária nos seus 15 anos, que sabe escolher suas referências, que em sua própria casa, em nós, que estamos aqui sendo colocados por Ti, possam ver todos referências confiáveis de gente pecadora, mas que ama Jesus, gente fiel à Tua palavra e ao Teu governo soberano. Louvado seja o nome do Senhor, que excede a todo bem dizer e louvor. Amém, amém.